O que faria um pastor evangélico se ajoelhar, em lágrimas, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, durante uma missa católica? O que aconteceu naquele santuário é difícil de explicar, mas impossível de esquecer. Volca já vai o coração se partir diante do altar. Já presenciou um silêncio tão profundo dentro da igreja, que parecia que até o céu parou para escutar? Pois foi isso que aconteceu naquele domingo, aparentemente comum, numa cidadezinha simples do interior. A missa seguia como sempre. Orações conhecidas, cânticos suaves, fiéis e sempre, até que um homem entrou pela porta do fundo. Tinha o semblante fechado, os braços cruzados e os olhos que não pareciam buscar nada, mas ao mesmo tempo carregavam um peso que ninguém ali conhecia. Ele não se ajoelhou, não fez o sinal da cruz. Ficou ali, encostado numa parede, como se apenas observasse de longe. Era um estranho entre conhecidos, mas o que ninguém sabia ainda é que ele trazia uma história marcada por resistência, por confronto, por palavras duras contra a fé católica e, especialmente, contra a devoção à Mãe de Jesus. Aquele homem era um ex-pastor evangélico que, por anos, pregou contra Nossa Senhora. Dizia com convicção que Maria era apenas uma mulher comum, sem compreender a profundidade de sua missão e o papel materno que ela tem na história da salvação. Mas o que fez esse homem tão crítico entrar justamente ali, naquele domingo? O que o trouxe até o coração da fé católica, diante da imagem de Aparecida? Talvez nem ele soubesse responder, mas quem conhece a força da intercessão de Nossa Senhora sabe. Quando ela entra em cena, algo começa a se mover nas almas mais endurecidas. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Aquilo que parecia apenas uma missa comum se transformou em um verdadeiro encontro com a graça. E o que começou com desconfiança e distância terminou com joelhos dobrados e olhos molhados. Uma conversão inesperada, profunda. Diante do olhar sereno da Amir, aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, tão familiar para os fiéis, tornou-se o centro de um momento que ninguém jamais esqueceria. O que será que ela disse ao coração dele? Que força silenciosa foi capaz de quebrar anos de resistência e orgulho? Você já passou por isso? Já sentiu sua fé ser abalada por um gesto inesperado? Por uma presença que toca fundo na alma? Já teve que rever certezas diante de uma experiência espiritual que não cabia nas suas explicações? Essa história real, ou, se preferir, inspirada em tantas que acontecem todos os dias, nos cantos mais simples do Brasil, e um testemunho vivo de que Maria continua acolhendo seus filhos, mesmo aqueles que um dia a rejeitaram. Ela não cobra, não acusa, não discute, apenas espera com o coração de mãe. E quando o filho volta, mesmo sem saber porquê, ela o recebe com lágrimas de compaixão e esperança. O que aconteceu a seguir, naquele santuário, diante de tantos fiéis, foi tão comovente que alguns ainda hoje relatam com os olhos marejados. Porque há momentos em que o céu se aproxima da terra e a gente sente há conversões que não se explicam, só se testemunham. E é exatamente isso que você vai ver agora. Foi então, no silêncio profundo que se formou após a consagração, que algo extraordinário começou a acontecer. O homem que antes observava de longe começou a tremer. Primeiro um leve estremecer nos ombros, quase imperceptível. Depois, os olhos se encheram d'água. Ele tentou disfarçar, virar o rosto, mas não conseguiu conter. As lágrimas caíram. Não era um choro discreto. Era como se de repente um peso antigo tivesse se rompido por dentro. Ele se apoiou no banco e chorou. Chorou como quem foi encontrado. Como quem por fim entendeu. As pessoas começaram a notar. Um a um, os olhares se voltaram para o fundo da igreja. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo sagrado estava se revelando ali. Aquela presença, antes desconfiada e distante, agora se desfazia em pranto diante do mistério. Era impossível não se comover. E eu te pergunto, com toda sinceridade, você já presenciou algo assim? Já sentiu, lá no fundo do peito, esse tipo
de comoção. Já viu a fé quebrar barreiras, vencer resistências, tocar alguém que parecia inalcançável? Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Às vezes, uma palavra sua pode consolar alguém que está em silêncio, precisando exatamente disso. Esse espaço aqui é mais que um canal. É uma comunidade de fé, construída por gente como você, que sente, vive e compartilha. E se esse momento mexeu com você de alguma forma, se algo aí dentro te lembrou da força de Maria, da paz de uma igreja silenciosa, ou da beleza de um reencontro com Deus, então já deixa seu like, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. E se você quer continuar acompanhando histórias assim, reais, tocantes, cheias da presença de Nossa Senhora, se inscreve no canal agora mesmo. A sua participação aqui é o que faz essa mensagem alcançar outros corações. E pode ter certeza, você faz parte disso. Porque a história desse ex-pastor não é só dele, é de todos nós que, um dia, precisaram se render diante do amor. E o que ele fez a seguir foi algo que ninguém ali jamais esqueceria. Era uma missa como qualquer outra, daquelas que os fiéis conhecem de cor. O sino tocou, o padre entrou em procissão, e a assembleia respondeu com o mesmo entusiasmo sereno de quem já viveu aquela liturgia muitas vezes. Tudo seguia dentro do esperado, os cantos, a homilia, as leituras, tudo tão familiar, tão acolhedor. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Não no altar, não no evangelho, mas lá no fundo da igreja, encostado na última parede, com os braços cruzados e os olhos fixos, estava ele. Ninguém sabia seu nome, ninguém o havia visto por ali antes. Não parecia um visitante comum. Seu olhar não era de admiração, mas de confronto. Havia ali uma mistura estranha de resistência e expectativa, como quem não quer se envolver, mas não consegue ir embora. Enquanto os fiéis seguiam a missa com fé, ele permanecia imóvel, não se ajoelhou, não rezou, não cantou, mas também não saía. Era como se algo o mantivesse ali, preso por dentro, esperando por uma resposta que ele mesmo não sabia formular. O curioso é que, se você visse de fora, pareceria apenas mais um homem observando uma celebração. Mas os bastidores da alma, esses, só Deus conhece. E talvez tenha sido por isso que naquele dia, naquela missa simples, aconteceu o que ninguém esperava. A transformação começou de forma sutil. Durante a liturgia da Eucaristia, enquanto o padre preparava o altar, ele começou a respirar diferente. Quem estava próximo chegou a notar, como se cada movimento do sacerdote mexesse com algo profundo nele. E então veio o momento decisivo, a consagração, quando o padre elevou a hóstia e disse: "Isto é o meu corpo." Ele estremeceu, primeiro os ombros, depois as mãos, até que não conseguiu mais segurar. Lágrimas começaram a rolar, e com elas caiu por terra a muralha que ele havia erguido por tantos anos. Naquele instante, não era mais sobre doutrina, disputa religiosa ou orgulho ferido. Era sobre algo maior. Um reencontro com a verdade. Uma verdade oculta por trás de julgamentos, ruídos e resistências. A verdade de um Deus que se entrega no altar, e de uma mãe que intercede mesmo por aqueles que não acreditam nela. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o impacto daquele momento ultrapassa qualquer explicação lógica. O que se revelou ali não foi apenas uma mudança de opinião ou uma nova visão religiosa. Foi uma virada de mentalidade, um chamado à humildade, um choque entre o que ele achava saber e o que de fato era. Comenta aí, isso faz sentido? Para mim, se em algum momento da sua vida você também já sentiu uma verdade te atravessar de um jeito que não dava mais para ignorar, ele parecia carregar um peso invisível. Camisa escura, braços firmemente cruzados, os olhos fixos no altar, como quem observa algo que não consegue tocar, mas também não consegue ignorar. Não demonstrava desconforto, mas também não mostrava interesse evidente. Era um misto estranho, de presença
e ausência, como alguém que se mantém em pé diante do mistério, mas tenta, ao mesmo tempo, se manter distante dele. Não se levantava quando todos se levantavam. Não se ajoelhava, não movia os lábios nas orações. Essa silencioseme. Só que havia algo ali que não se encaixava. Ele não parecia apenas um curioso, daqueles que entram numa igreja católica por acaso, empurrados pela beleza das imagens ou pela nostalgia da infância. Tinha um ar de resistência, de quem já havia combatido aquilo tudo em algum momento da vida, como se estivesse travando uma batalha interna, ali mesmo, sem que ninguém percebesse. Mas alguns perceberam, porque quando a alma geme, o olhar entrega, e o dele estava carregado. O que ninguém sabia ainda era que aquele homem trazia consigo um passado de confronto direto com a fé católica. Ele havia dedicado anos da própria vida a pregar contra tudo aquilo que agora observava em silêncio o altar, os santos, a missa, e especialmente Maria. Assim, Nossa Senhora era, para ele, um símbolo de idolatria, uma invenção, um erro, ou pelo menos era isso que repetia em suas pregações. Só que o tempo, e talvez a dor, haviam silenciado a voz do púlpito e colocado aquele ex-pastor ali diante do que ele mais resistira. Não era coincidência, não era acaso. Era um ponto de virada. Aquele instante em que a vida nos coloca de frente com aquilo que evitamos. Uma espécie de choque entre o que acreditávamos entender e o que agora começamos a sentir nos bastidores do coração. Uma batalha silenciosa estava em curso. E é aí que a história começa a ganhar contornos mais profundos. Porque não se tratava mais de doutrina ou discurso. Era uma jornada pessoal, íntima. Uma travessia silenciosa entre o orgulho e a rendição. Uma transformação acontecendo, ali mesmo, entre um canto e outro. Entre um gesto litúrgico e outro. Sem espetáculo, mas com impacto que ninguém poderia prever. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há uma verdade oculta por trás dos olhos que resistem. Muitas vezes, quem mais combate algo é justamente quem está mais próximo de se render. E quando a alma começa a ceder, tudo em volta se transforma a rigidez, se desfaz. O peito se abre, e a verdade encontra uma brecha por onde pode entrar. Escreve. Aí tô nessa jornada também, se você já sentiu do algum modo que Deus te colocou diante de algo que você resistia, só para mostrar que ali havia um novo começo. Foi no momento mais solene da missa que tudo mudou. O padre se aproximou do altar com um silêncio respeitoso. As mãos firmes, o olhar sereno. Ele ergueu a hóstia e proclamou: "Isto é o meu corpo." Aquilo que para muitos já é um instante sagrado por si só, tornou-se, ali, um verdadeiro terremoto interior. O homem que estava no fundo da igreja, até então imóvel, começou a tremer. Primeiro sutilmente, como quem tenta conter algo. Mas logo, o controle se foi. Seus ombros começaram a sacudir. Os olhos se encheram d'água. E em questão de segundos, ele já não segurava mais nada. Zabou. Não foi um choro discreto. Foi um pranto de quem está sendo quebrado por dentro. E ao mesmo tempo reconstruído. Chorava como uma criança que volta para casa, depois de se perder por muito tempo. Como quem, enfim, entende o que antes rejeitava. O som da igreja parecia ter desaparecido. Mesmo com as vozes rezando ao redor, havia um silêncio ali dentro. Um tipo de silêncio que só o coração consegue escutar. Alguns fiéis olharam discretamente para trás. Outros preferiram manter os olhos fechados, sentindo que aquele choro também dizia algo a eles. Porque quando alguém é tocado de verdade, aquilo se espalha. A emoção escorre pelos cantos da igreja. Chega nas pontas dos bancos. Invade os corações mais atentos. Ali, naquela fração de segundos, algo se rompeu. Anos de pregação contrária, de argumentos duros do críticas ei, fé católica e a Eucaristia, tudo começou a cair por terra. Não por força de palavras ou debate, mas por uma presença viva. Era como se, naquele pedaço de pão consagrado, ele finalmente visse, não um símbolo, não uma ideia, mas uma pessoa. E diante dela, não há discurso que permaneça em pé. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto,
porque esse momento não foi apenas emocionante, ele foi decisivo. Foi o ponto em que a verdade oculta se revelou com força. Uma verdade que ele tentou negar por muito tempo. Talvez por medo, talvez por orgulho, talvez por não compreender. Mas ali, naquela fração sagrada, ele não podia mais fugir. Algo dentro dele foi desarmado. A mentalidade começou a mudar. E quando a mentalidade muda, tudo muda. As decisões, os sentimentos, os caminhos. Esse impacto foi tão forte que ele nem tentou esconder. Não se preocupou se estava sendo visto, se alguém o julgaria. Porque quando o coração é alcançado de verdade, a aparência deixa de importar. O que conta é a rendição. O que importa é o reencontro. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. Se você também já viveu um momento em que a graça te alcançou de um jeito inesperado e tudo começou a fazer sentido, mesmo sem explicação. Silêncio que tomou a igreja, naquele instante, não era um silêncio qualquer. Não era apenas ausência de som. Era uma presença que calava. Um tipo de silêncio que tem peso, que faz a gente prestar atenção com os ouvidos da alma. A missa continuava, mas era como se o tempo tivesse dado uma pausa para que todos percebessem o que estava acontecendo ali, bem no fundo da nave. O choro daquele homem desconhecido não passava despercebido. Ainda que ninguém ousasse se aproximar ou fazer perguntas, a atmosfera estava carregada de um mistério que tocava a todos. Aos poucos, os olhares se voltavam discretamente. Não havia julgamento, não havia reprovação, havia compaixão. Havia aquele tipo de respeito que a gente só sente diante de algo sagrado. Era como se todos ali soubessem, sem precisar dizer nada, que estavam assistindo a um momento de revelação. Porque não era só um homem chorando, era uma alma sendo visitada. Era o céu se fazendo íntimo. E é bonito pensar como Deus se move assim de forma discreta, mas profunda, sem espetáculo, sem barulho. Ele toca onde mais ninguém consegue tocar. E quando ele decide agir, até os mais endurecidos começam a desmoronar. Foi isso que aquela igreja presenciou. Um colapso espiritual silencioso, que não precisou de palavras para ser entendido. A verdade é que há momentos que não precisam de explicação racional. A gente apenas sente. E todos os que estavam ali, naquele domingo comum, sentiram que aquele homem não estava apenas emocionado. Ele estava sendo transformado. A rigidez que ele carregava no rosto, nos ombros, na postura, tudo foi cedendo aos poucos, como se estivesse sendo desarmado pela força de algo muito maior do que ele. Mesmo sem saber exatamente o que estava por trás daquelas lágrimas, os fiéis começaram a rezar mais fundo. Foi como se a fé deles também tivesse sido tocada. Às vezes, a gente se acostuma com a rotina da missa, com a sequência das orações, e esquece que ali acontecem coisas invisíveis, mas extremamente reais. Aquela cena serviu como um lembrete de que cada celebração é uma chance de reencontro, e que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance de Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que acontece em instantes como esse vai muito além do visível. São nesses bastidores silenciosos da alma que as maiores batalhas são travadas e vencidas. Às vezes, o que parece apenas comoção é, na verdade, o ponto de ruptura entre o velho e o novo, entre o homem que resistia e aquele que finalmente se permite ser conduzido. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se você já viveu ou testemunhou um momento assim, em que o silêncio falou mais alto do que qualquer explicação. A missa havia terminado. O padre se aproximava da sacristia. Os músicos recolhiam os instrumentos. E os fiéis começavam a se levantar. Uns para ir embora, outros ainda em oração. Mas antes que o movimento normal tomasse conta da igreja, ele se levantou. O homem, que entrou calado, que chorou no fundo do templo, agora caminhava lentamente até o altar. Cada passo parecia pesado, como se carregasse anos de resistência nas costas. O silêncio voltou a se instalar, dessa vez diferente. Um silêncio de expectativa. Havia algo ali, prestes a ser revelado. E todos sabiam disso. Ele parou em frente ao altar,
e com a voz ainda embargada pelas lágrimas, pediu ao padre: "Posso dizer algo?" O padre o encarou por um instante. Havia ali um discernimento silencioso, mas cheio de confiança. Um simples aceno de cabeça foi o suficiente. E então ele respirou fundo e falou: "Sou ex-pastor evangélico. E hoje, algo me quebrou por dentro." A igreja, que minutos antes estava em clima de despedida, parou por completo. Quem estava de saída voltou para os bancos. Crianças, silenciadas com um leve gesto dos pais. Todos queriam ouvir, todos queriam entender o que estava por trás daquelas palavras. Então, ele começou a contar. Não em tom de discurso, não como quem prega ou tenta convencer, mas como quem confessa uma verdade escondida por tempo demais. Ele falou dos anos em que rejeitou tudo o que aquela igreja representava, do orgulho com que subia no púlpito para atacar a fé católica, das vezes em que riu da devoção à Virgem Maria, das palavras duras, frias, que dizia sem perceber o impacto que causavam. "Eu achava que sabia a verdade", ele disse, "mas hoje, aqui, diante da Eucaristia, eu entendi que eu estava cego." As palavras saíam devagar, como se cada uma rompesse uma parede antiga dentro dele. Não havia nenhum roteiro preparado. Era só o coração falando. Ele contou que entrou na igreja apenas para observar, talvez para criticar por dentro, como já havia feito tantas vezes, mas que, naquele momento da consagração, quando o sacerdote elevou a hóstia, algo mudou. Não viu um pão, viu uma presença, sentiu uma força que não dá para explicar. E essa força me desmontou. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que ele viveu ali não foi apenas um momento de emoção. Foi uma virada de mentalidade, um colapso das certezas que ele sustentava com orgulho, mas que no fundo já não respondiam às perguntas mais íntimas. Foi o ponto de ruptura entre o personagem e o homem real, entre a voz do pregador e o clamor do filho, que mesmo sem saber, estava voltando para casa. Comenta aí. Isso faz sentido para mim se você já teve que derrubar muros por dentro para aceitar aquilo que o coração sempre soube, mas a razão insistia em negar. A voz dele tremia, mas não por vergonha. Era como se cada palavra fosse arrancada de dentro com força e verdade. "Por anos, falei contra Maria", repetiu, com os olhos marejados. "Zombei da devoção de vocês. Fiz piada, acusei de idolatria, fechei meu coração para tudo o que dizia respeito a ela. Mas agora eu sei. Ela é mãe. E o mais incrível é que mesmo sem eu acreditar, ela nunca deixou de me olhar com compaixão." As pessoas estavam em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros fechavam os olhos, como quem assiste a um milagre acontecer bem diante dos próprios olhos. Ele respirou fundo e continuou: "Hoje, eu não vim aqui para defender uma nova doutrina. Eu vim para me render, para pedir perdão a Deus, a Nossa Senhora e a cada um de vocês que eu feri com palavras duras e sem sabedoria." Foi um momento de entrega real, sem orgulho, sem máscaras. Era como se tudo o que ele carregava até ali, todas as verdades que sustentava, todos os argumentos que empunhava como escudo, tivessem caído por terra. A transformação que se iniciara em silêncio agora tomava forma diante de todos. Uma mudança de mentalidade, um reencontro com algo que ele passou a vida tentando evitar. Mas quando a graça toca, não há argumento que resista. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse pedido de perdão não foi apenas um gesto bonito. Foi um marco em sua jornada. Foi quando ele deixou de resistir àquilo que no fundo sempre o chamava. Porque quando a alma entende que está sendo amada, mesmo sem merecer, tudo muda. Escreve aí: "Tô nessa jornada também." Se você já sentiu esse amor te alcançar no momento mais improvável, ajoelhar-se diante de Maria, naquele momento, não foi só um gesto de devoção. Foi uma declaração silenciosa, mas poderosa, de rendição interior. Ele não precisava dizer mais nada. O corpo falava por ele. Era o sinal visível de algo que estava acontecendo lá dentro. A queda das resistências. A abertura de um coração que por tanto tempo se defendeu da ternura,
da intercessão, do amor maternal. Aquela cena carregava algo que palavras não alcançam. Era como se o tempo tivesse parado e todos ali fossem convidados a testemunhar o que acontece quando alguém se deixa encontrar pela verdade oculta que sempre esteve presente, mas era então rejeitada. Não era sobre emoção momentânea, era sobre impacto espiritual, sobre uma mudança de mentalidade que nasce quando finalmente reconhecemos que não somos tão autossuficientes quanto acreditávamos, que por trás de muitos dos nossos argumentos existem feridas mal curadas, medos não confessados e até orgulho disfarçado de convicção. E no fundo, é isso que Maria faz com a gente. Ela desarma, sem posição, sem cobrança, só com presença. Ajoelhar-se ali, diante da imagem, foi como dizer: eu aceito ser amado, eu aceito recomeçar. E isso é revolucionário. Para muita gente, o mais difícil não é acreditar em milagres, mas permitir-se ser transformado por dentro. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Se você já viveu um momento que desmontou suas certezas e te levou para mais perto da verdade, esse texto aprofunda o mistério da conversão, ao revelar que não se trata de uma simples mudança de opinião, mas de uma verdadeira virada interior. Algo que argumentos não conseguem produzir, mas que o amor silencioso é capaz de provocar. Maria aparece como figura central nesse processo, não por tomar o lugar de Jesus, mas por conduzir até ele com ternura e firmeza. Ela não convence com palavras, mas com presença e acolhimento. Sua postura, como no Calvário, desarma corações fechados e aponta para Cristo sem rivalidade. O texto destaca que a verdadeira transformação acontece quando a alma reconhece algo maior que o orgulho, e o amor encontra espaço para agir. Essa entrega, mais do que emocionante, revela um momento íntimo e sagrado em que o amor de Deus rompe resistências e inicia uma nova história. Escreve aí: tô nessa jornada também. Se você já sentiu Maria te conduzir, mesmo quando você achava que estava sozinho, existe algo precioso escondido nesse tipo de transformação. O impacto silencioso da oração que ninguém viu, da entrega que aconteceu longe dos holofotes. Aquela cena, tão pública e emocionante, só foi possível porque, lá atrás, alguém decidiu não desistir. Alguém insistiu em rezar. E talvez esse alguém tenha sido justamente aquela pessoa que ele um dia zombou, criticou ou tentou calar. Isso revela uma verdade oculta e poderosa. O bem que fazemos em silêncio pode gerar frutos muito além do que conseguimos enxergar. Quando a intercessão de Maria entra na história, até as tramas mais confusas começam a se desenrolar. Ela não força, não invade, ela é... E quando chega um momento certo, o momento em que o coração já está preparado, mesmo sem saber, ela age. É por isso que tantos reencontros com Deus passam por ela, porque Maria entende o tempo da alma. Ela respeita o processo. E acima de tudo, ela acredita na possibilidade de recomeço até para quem já pareceu completamente perdido. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez conheça alguém que você já não sabe mais como alcançar. Mas saiba, nenhuma oração feita com fé se perde. Pode parecer que nada está acontecendo, até o dia em que, sem aviso, tudo muda. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Se você já sentiu que sua oração silenciosa estava movendo algo que os olhos ainda não viam. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou o seu coração. E isso já diz muito sobre a sua caminhada de fé. Se esse conteúdo te fez refletir, se te ajudou de alguma forma nessa jornada com Deus e com Nossa Senhora, se inscreve no canal. Assim você continua recebendo mensagens que fortalecem e renovam sua alma. Deixa aqui nos comentários a frase "Eu amo Nossa Senhora Aparecida", só para eu saber que você ficou até o fim e que caminhamos juntos até aqui. Aproveita também e deixa seu like, não só por mim, mas porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando de um sinal, de uma palavra, de uma chance de recomeçar. E tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto,
e pode te fazer ainda mais bem. Clica e continua comigo por lá. Tua jornada não termina aqui.